Olá, está começando mais um Justiça em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre o uso inadequado dos meios tecnológicos, a internet, as redes sociais no ambiente de trabalho. O que diz a lei para as empresas e também para os funcionários? Quais os riscos legais que essa atitude implica no mundo corporativo? Quem vai responder isso para a gente é o meu convidado que está aqui ao meu lado, o Dr. Alain Balaban, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho e também diretor do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores. Espero ajudá-los nas dúvidas corriqueiras que devem aparecer. Prazer é nosso. Desde já eu queria agradecer por ter aceito o convite em participar do programa. Doutor, antes de entrar no tema específico de hoje do Justiça em Pauta, que eu acabei de dizer agora, eu queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. Você é muito novo ainda. Há quanto tempo já? Posso chamar de você? Você, por favor, eu sou totalmente informal. Há quanto tempo você já está no direito? No direito propriamente dito, eu estou há mais de 10 anos. E eu explico por quê. Eu comecei a estagiar muito cedo. Eu comecei a estagiar com 17 anos. E desde o momento que eu comecei a estagiar, desde o primeiro estágio até hoje, eu sempre estive na área trabalhista. Então, a minha vida toda, eu estou com 29 anos, ela sempre foi pautada na área do direito do trabalho. Entretanto, nesse meio tempo, eu sempre gostei muito de tecnologia, de internet, de jogos de computador, de meios tecnológicos, propriamente dito. E sempre foi ligado nisso? Sempre fui ligado nisso. Então eu resolvi colocar o útil ao agradável, ou seja, a minha profissão, o meio jurídico, né, o direito, e colocar também o meio tecnológico nisso. E acabou saindo o direito do trabalho, o qual eu atuo, voltada aos meios tecnológicos. Doutor, e essa sempre foi uma opção natural na sua vida? Ou seja, ou existe uma herança genética aí também? Não existe nenhuma herança genética. A minha mãe ela é psicóloga, o meu pai ele é empresário. E eu sempre gostei muito desse meio tecnológico. Então o que eu fiz? Eu sempre segui na carreira trabalhista. O meu primeiro estágio ele foi na área trabalhista, o meu segundo estágio foi na área trabalhista, o meu terceiro estágio foi na área trabalhista. O meu quarto estágio foi na área trabalhista. Eu me formei como advogado na área trabalhista. Então o que eu fiz? Eu coloquei o meio tecnológico aplicado ao direito do trabalho. Isso é algo muito novo aqui no Brasil. Hoje são pouquíssimos profissionais que atuam nessa área. E fora do Brasil é muito novo. Então eu gosto de pesquisar e colocar exatamente o útil ao agradável. E com essa experiência toda hoje, atualmente, quais são os principais desafios que essa área, por exemplo, o direito do trabalho e também o direito eletrônico apresenta, principalmente para um jovem que está saindo da faculdade agora e está interessado nessa área, em seguir essa carreira do direito? Porque o direito ele tem um leque muito grande de opções, né? E um jovem que está interessado em seguir o direito do trabalho ou o direito eletrônico? Bom, o primeiro ponto é que o direito do trabalho ele é um direito antigo no Brasil. A nossa CLT ela é um instrumento de 1943. Então, em 1943, você não falava de internet, você não falava de computador. É um resquício muito recente essa parte tecnológica. Então, você tem aquela imagem que o advogado trabalhista ele é aquele advogado antiquado, né? aquele senhor que vai conversar com você. Então, nas faculdades hoje em dia, os jovens advogados eles vão para outras áreas. Eles vão para áreas mais modernas, um direito desportivo, um direito societário, alguma coisa mais moderna. E o direito do trabalho ele fica esquecido. Só que o que as pessoas não lembram, ou esses jovens eles não lembram, é exatamente isso, que o direito do trabalho ele pode ser um direito moderno. Utilizando como? Utilizando os meios tecnológicos aplicados à função laboral. Por exemplo, hoje em dia você não consegue imaginar nenhum tipo de trabalho que não tenha a tecnologia. Outro dia eu li uma reportagem... Ou seja, eles estão aliados, estão juntos, caminham juntos. E a tendência é que a cada dia eles caminham juntos. Mas é muito novo ainda para o meio jurídico, para a justiça, principalmente aqui no Brasil, essa questão do direito eletrônico, não é mesmo? Não existe uma certa definição, tudo meio que parece que fica no ar, não é, doutor? Exatamente. Isso porque não existe ainda um marco zero. É o que atualmente as pessoas, os juristas e todos que estão nos órgãos públicos, eles buscam, que é um marco zero para o direito eletrônico. E o direito eletrônico, propriamente, ele não existe. O que existe são ramificações desse direito. Existem doutrinadores que chamam de direito eletrônico, outros que chamam de direito digital, outros que chamam de direito das novas tecnologias. Não importa o nome. Existem vários nomes. Existem vários nomes. Por quê? Porque ele não é um ramo autônomo do direito ainda. Ele não é um direito do trabalho, um direito civil, um direito criminal. Não é um ramo autônomo. Então, cada área do direito, ela estuda a sua faceta voltada ao direito eletrônico. Por exemplo, no meu caso, eu sou advogado trabalhista. Só que todos os meios tecnológicos que influenciam na minha área de atuação, eu acabo colocando eles dentro do meu dia a dia. O que o Poder Judiciário brasileiro já definiu, não definiu, mas já criou como regra e que é lei
quando a gente fala sobre direito eletrônico? Então, antes eu só gostaria de fazer um parênteses, a sua pergunta é muito boa. O nosso problema no Brasil é um problema que se chama morosidade. Hoje em dia, da justiça. Hoje em dia, um processo para aquele caminho, numa justiça comum, por exemplo, aqui em São Paulo, ele leva de 4 a 8 anos. Isso na justiça comum. Na justiça do trabalho, que ela é um pouquinho mais rápida, pode levar de 2, 3 a 4 anos também. E a tecnologia hoje, o que acontece? A tecnologia ela é muito rápida. Ela caminha a passos na velocidade da luz praticamente. Enquanto o nosso Poder Judiciário, em vez de caminhar numa velocidade rápida, ele caminha no quê? A passos de elefante. Ele é muito moroso. Então, um problema pontual hoje de direito eletrônico, quando ele for julgado por um tribunal superior daqui a 4 anos, é um problema que praticamente talvez nem exista ou já tenha sido superado. Exemplo, a gente falava em redes sociais há 2, 3 anos atrás através de um programa chamado Orkut. Hoje em dia se fala de Facebook. Então, se eu levar um problema de Orkut na época, como isso vai ser tratado? E vai saber o que vai acontecer daqui a 6 meses, 2 anos, 4 anos. Que é a velocidade da luz, né? A internet. Exatamente. O meio tecnológico hoje. Dentro do ambiente de trabalho, doutor, que é o nosso tema de hoje do programa, qual seria o limite dessa ação no ambiente do trabalho? Os limites. Bom, o primeiro... Por parte de um funcionário. Do funcionário. De uma empresa. Na verdade, o contrato de trabalho ele é pautado dentro de um princípio, que é o princípio da boa-fé. Ou seja, eu, empregador, eu tenho boa fé em contratar o meu empregado, dando todas as condições, salário, estrutura, tudo para que ele possa desenvolver um bom trabalho e, de contrapartida, o empregado ele tem a sua boa fé. Ou seja, que ele vai utilizar o que está sendo dado para ele de uma forma correta e transparente. Então, eu falo isso muito também em minhas aulas e minhas palestras sobre a transparência na relação. Então, o meio tecnológico. Hoje em dia, qualquer empresa existe um computador. É difícil você pensar uma função que não tem um computador. Um engenheiro que vai instalar, por exemplo, uma antena no meio do mato de telecomunicações. Ele está usando um computador. Então, o computador já faz parte do nosso dia a dia. Quando você coloca esses meios tecnológicos para esse funcionário, você precisa ter um regulamento interno na empresa que demonstre como esse meio pode ou não ser utilizado. Isso é uma premissa básica, para que o funcionário lá na frente não alegue que ele não sabia ou que ele não podia. Então, se uma determinada empresa ela tem uma regra falando, olha, você, funcionário, precisa utilizar essa ferramenta para esse determinado fim, é assim que ele tem que funcionar. Você não pode utilizar determinado site. O horário de acesso a sites podem ser utilizados em determinados horários. Ou seja, as regras elas têm que ser muito claras no sentido de como aquela ferramenta deve ou não ser utilizada. Exemplo, se você ganha da sua empresa um carro para o trabalho, você pode tirar um racha com esse carro? Não pode. Por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho. O computador é a mesma coisa. É a mesma situação. É a mesma situação, porque é uma ferramenta para o trabalho. Se for uma ferramenta pelo trabalho, aí a responsabilidade já não é mais do empregador. Porque no direito do trabalho, o termo pelo significa salário. Você está dando algo. Então, eu estou lhe dando esse carro pelo seu trabalho. Eu estou lhe dando esse laptop pelo seu trabalho. Use como quiser. Mas se é para o trabalho uma ferramenta de trabalho, você tem que ter esse bom senso, essa transparência na relação. Mas esse bom senso não vem acontecendo por parte de muitos funcionários, né? Ou vem diminuindo o número dessas ações no mundo corporativo? Então, ele vem diminuindo. Ele vem diminuindo. Aqui no Brasil. O nosso exemplo sempre é o Brasil. Porque não adianta a gente querer utilizar exemplos de fora, porque a realidade que acontece no direito alheio, no direito fora do Brasil, não é o que acontece no Brasil. Então a gente tem que trazer para cá. Principalmente porque o Brasil é um país de uma dimensão continental. Então imagine só uma empresa que tem uma unidade em Porto Alegre e que tem uma unidade em Rio Branco, no Acre, por exemplo. Então, com certeza, a comunicação entre eles vai ser feita através de um meio tecnológico. Não importa, seu telefone. Hoje em dia, o seu telefone que você utiliza. Hoje em dia, o telefone ele é muito mais um computador do que um telefone. Porque é um telefone em si, né? Exatamente. Não, a última função que a gente se preocupa é se ele vai tocar ou a gente vai fazer alguma ligação. Exatamente. Antes você entrava numa loja para comprar um telefone, você comprava um telefone. Hoje você entra numa loja e pergunta, tem câmera de 15 megapixels? Tem acesso à internet? Ao Twitter, ao Facebook? Exatamente. E essa realmente é a tendência. Né? E na função do trabalho, do dia a dia da empresa, é isso que acaba acontecendo. Então, o direito do trabalho ele anda de mão dada com o meio tecnológico. Com esse mundo tecnológico. Exato. Hoje. Existem países, aproveitando esse gancho que o senhor comentou sobre outros países, que possuem uma legislação própria em relação à internet, doutor? Olha, existe. Estados Unidos, Europa? Portugal. Portugal é um país que está muito avançado nessa área. Portugal tem um código do trabalho, diferente da CLT. A nossa CLT, como eu disse, era um instrumento de 43 e ela vem de um regime italiano, fascista. É algo muito antigo.
O direito do trabalho português é um código novíssimo. Ele foi feito em 2003 e, se eu não me engano, ele teve uma atualização em 2009. E existe uma seção, que é a seção 4 do Código do Trabalho Português, que fala sobre o quê? Teletrabalho. E lá demonstra como esses teletrabalhadores são empregados que utilizam meios tecnológicos, eles devem utilizar. Então você tem uma lei que fala exatamente disso. No Brasil, isso não existe. Então o que a gente faz? O que nós, advogados que atuamos nessa área, devemos fazer? Regulamentos internos para as empresas, para que elas possam o quê? Utilizar esse meio tecnológico. Ou seja, as regras claras, como utilizar. É importante também que as empresas, Eduardo, elas façam uma qualificação dos empregados a cada 6 meses, a cada 1 ano, para que eles possam saber como utilizar esse meio tecnológico. Então não é só o que você está dizendo, doutor, não é só também a justiça ter um olhar mais atento para essa questão, mas também as próprias empresas, Exato. A organização da empresa interna ali. Exato, porque isso é algo mais organizacional, RH, departamento pessoal, do que propriamente o meio jurídico. Isso na parte das empresas. Porque na hora que o processo ele chega perante o Poder Judiciário, ele vai utilizar as leis atuais, as jurisprudências atuais, as súmulas atuais. É isso que ele vai utilizar. Então, se a empresa ela já fizer tudo que a lei manda, tudo que os tribunais eles entendem como correto, a empresa nunca vai ter nenhum tipo de problema. O Brasil poderia trazer esse modelo de Portugal e implementar aqui também? Poderia, daria certo? Daria. Até porque a CLT já chegou um momento que a própria CLT ela precisa ser reformulada. Hoje em dia todos os diplomas eles estão sendo reformulados. Você tem um novo Código Civil, você tem um Código de Processo Civil que deve ser aprovado a qualquer momento. E por que não o direito do trabalho ter o seu diploma legal? Né? Acaba a CLT, cria-se um código do trabalho com essas regras novas. Só que ele tem que ser feito de uma forma que abranja a toda a sociedade, não especificamente algo pontual como é a CLT. Estados Unidos e Europa tem alguma coisa parecida também? Tem. A Europa ela é o que a gente chama de civil law, com exceção da Inglaterra. Ela segue um tipo de legislação que é pautada em códigos, em leis. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles seguem o que a gente chama de common law, ou seja, são casos julgados como se fossem casos anteriores, através de jurisprudência. Existem leis, que são leis amplas, a Constituição e alguns outros ordenamentos, só que a maioria dessa legislação, dos entendimentos que os Estados Unidos usam e a Inglaterra usam, são casos que já foram julgados. Então, por exemplo, caso do senhor Eduardo contra determinada empresa voltada à parte de informática. Julgado e a decisão já, exato. É como se a foi decisão, feita. sim, é como se essa decisão fosse lei, diferente no Brasil. No Brasil nós somos pautados em leis, num código. Né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra não. Mas eles estão muito avançados, principalmente os Estados Unidos, que é o berço dessa tecnologia. Toda essa tecnologia que o mundo inteiro absorve. Exato. Né? Para você ter uma ideia, o teletrabalho que a gente entende hoje, ele começou, se eu não me engano, em 1914 nos Estados Unidos. Como é que esse teletrabalho ele era feito? Existiam estradas de ferro e ficavam controladores em cada ponta dessas estradas de ferro para trem. E eles ficavam através de telégrafos se comunicando. Então, o teletrabalho ele nasce nos Estados Unidos há muito tempo. E hoje no Brasil, em pleno século XXI, a gente não tem uma lei específica que trate de teletrabalho. No próximo bloco eu vou querer saber de você, doutor, sobre como esses casos são julgados aqui no país quando eles chegam até a justiça brasileira. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o programa Justiça em Pauta, hoje falando sobre o uso inadequado das redes sociais, da internet no ambiente de trabalho. E eu continuo meu papo com o Dr. Alain Balaban sobre esse assunto. Eu queria saber, doutor, como a justiça brasileira hoje julga esses casos? E quando uma empresa, um ambiente corporativo se sente prejudicado por um grupo de funcionários que usam a internet de uma maneira equivocada ou inadequada no trabalho. Perfeito, Eduardo. Hoje em dia, existem 2 dispositivos legais que justificam ou que o empregado ele entre com uma ação contra a empresa
nessa parte de tecnologia ou que a empresa entre com uma ação contra o empregado. A gente está falando do artigo 482 e 483 da CLT, que são os artigos que falam da justa causa em face do empregado e da justa causa patronal, ou seja, aquele cartão vermelho que o empregado ele dá para a empresa. É quando a empresa faz um abuso em face do seu funcionário. Então, se uma determinada empresa ela tem um regulamento interno que fale, funcionário, você não pode utilizar o meio tecnológico de uma forma desvirtuada, o empregado vai e utiliza daquela forma que ele não pode, isso, dependendo da gravidade, é passível de justa causa. Um exemplo para a gente poder ilustrar para você e para o seu telespectador. Uma determinada empresa de carro, isso foi um fato real, eu não posso citar nomes, claro, mas foi um fato real. Aconteceu aqui no Brasil. Era uma empresa automobilística muito grande que ela estava mal das pernas, ela estava perdendo o mercado aqui no Brasil e talvez podia até fechar essa empresa. E os engenheiros, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um carro que seria um carro conceito e iam tirar essa empresa do buraco. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Engenheiros dessa empresa, espiões de uma segunda empresa, estavam no ambiente de trabalho. Eles pegaram todas essas informações, esses dados e passaram durante o horário de trabalho, através do seu e-mail pessoal, para essa outra empresa. O que essa outra empresa fez? Correu com o projeto e lançou um carro. Exatamente. Então, se essa empresa, que é uma multinacional gigantesca, uma das 3 maiores do mundo, tivesse esse pequeno cuidado, isso poderia ter sido evitado. Sim. Ou os empregados poderiam responder por um prejuízo que com certeza foi enorme. Mas aí chegou a um caso até de espionagem mesmo, né? Um caso de espionagem. Um caso mais sério, mais grave. Mas eu digo assim, por exemplo, o funcionário, nós estamos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, tantas empresas aqui sediadas nos prédios aqui. Um funcionário, o que seria, o que a gente pode considerar hoje como um uso indevido da internet no trabalho? O funcionário entrar em que tipo de sites, em que situação? Vamos supor, casos que acontecem. O seu funcionário é um pedófilo. Vamos supor que existe uma pessoa numa determinada empresa que ela é pedófila. Um sociopata. Exato, um sociopata. Então, durante o ambiente de trabalho, ela pega fotos e manda para essas fotos pornográficas de menores de idade para outras pessoas da empresa, para outras pessoas de grupos dela durante o ambiente de trabalho. O que ela faz fora, na sua casa, em